Apareceu, Otávio? Você está me vendo? Eu tô lhe vendo e tô lhe escutando muito bem. Tá, eu não estou te vendo por algum motivo que eu não sei qual é. Eu não estou te Sim, vendo, mas a gente vai continuar conversando aqui. Tudo bem para você? tudo bem. Eu acho que as pessoas estão me Então vendo tá joia. também. Eu só queria que alguém que está vendo a gente possa me confirmar se vocês estão vendo eu e estão vendo a Otávia, por favor. Alguém pode responder para a gente? Juliana ou Diana, vocês estão vendo eu e a Otávia na tela de vocês? Tá ótimo, é estranho. Tá, ótimo, ótimo, ainda bem. Bom, gente, então nós vamos funcionar assim hoje. Eu não estou vendo a Otávia, mas a Otávia está me vendo e isso é importante. Otávia, seja muito bem-vinda. Eu queria te agradecer, primeiramente, por tudo, por você, primeiro de tudo, né, ter aceitado estar com a gente hoje aqui nessa live. Te pedir desculpas, porque a gente teve que começar de novo, né? E eu continuo não te vendo. Mas é uma honra ter você aqui com a gente hoje. Então, a Otávia Mello, para quem não conhece, ela é graduada em Turismo e Letras pela Uniceuma, graduanda em Medicina Veterinária pela Faculdade Pio X, idealizadora do projeto Felinos Urbanos em São Luís do Maranhão e do SED Brasil. Ela tem um encontro que ela faz periódico, né, o Encontro Nacional de SED e Noites de SED, e é disseminadora dos conteúdos do SED, com a tradução e divulgação de materiais internacionais sobre captura, esterilização e devolução de felinos em áreas urbanas. Então, mais uma vez, um prazer, Otávia. E eu queria já começar perguntando para você o que na verdade fez a Otávia Mello, que não tem uma graduação na medicina veterinária e que eu saiba, não sei o quanto você era já uma integrante da proteção animal em São Luís do Maranhão, fez você se interessar por esse assunto, que é o controle populacional de gatos ferais e gatos comunitários, e depois trazer esse projeto do SED aqui para o Brasil. Certo. Primeiramente, Vânia, muito obrigada. A honra é minha de estar aqui com vocês hoje. Boa noite a todos que estão lá nos assistindo. E eu sempre amei gatos, né? Eu acho que quando você ama gatos, você acaba vendo coisas que as outras pessoas não olham. E por causa disso, eu acabei me envolvendo com proteção animal lá em São Luís do Maranhão, que em pouco tempo eu percebi que não era aquilo que eu queria fazer parte. A castração de animais não era uma prioridade, a doação de animais saudáveis não era uma prioridade. Lá no Maranhão a gente tem uma problemática muito grande em relação a animais abandonados, a gente não tem qualquer tipo de política pública, a gente tem um grande problema com leishmaniose também, então eu vi tudo isso e eu percebi que a doação de animais naquele propósito que estava sendo oferecido, aonde eu estava fazendo parte, não era o que eu queria fazer. Então eu fui atrás de outras maneiras para ajudar aqueles animais. Aí eu acabei descobrindo o CD por acaso, em pesquisas, e eu tive a oportunidade de ir para o Canadá naquele ano, foi em 2011. E eu falei, tá, o que o Canadá pode me oferecer de bem-estar animal, né? Logicamente, um mundo de possibilidades. E por um acaso eles estavam oferecendo um curso de verão de capacitação para CD. E foi incrível, porque eu cheguei numa quarta-feira à tarde na Humane Society de Toronto e tinha gente de vários diferentes tipos de pessoas sentadas querendo ajudar os gatos comunitários. E eu fiquei um mês indo lá todos os dias, pegando todos os tipos de informação que eu poderia. E aí eu voltei para o Brasil. O Felinos Urbanos ele começou oficialmente em setembro de 2011 e eu vi que aquela era a melhor forma que eu tinha dentro das minhas possibilidades, né, das minhas limitações, de ajudar um grande número de animais em um curto espaço de tempo e com um investimento financeiro que eu poderia arcar. Né? Até 2012, o Felinos Urbanos ele foi praticamente arcado só por mim financeiramente. Então, eu consegui uma armadilha, uma caixa de transporte, e assim foi o nosso de outubro até o final de 2011. Eu capturando animais na minha vizinhança, porque eu tinha conhecimento de gatos na minha vizinhança, no meu bairro, e essa primeira intervenção, que é a nossa colônia inicial, que vai ser até o tema do meu TCC da faculdade agora,
foram 126 animais numa intervenção de 2011 a 2014. E hoje em dia a gente só tem 2 animais desses 126. A gente teve uma diminuição gradual e natural e sem crueldade dessa população de felinos. E assim, foi um mundo de possibilidades que abriu para mim por causa do CD. Então vamos lá. Eu primeiro queria que você explicasse para as pessoas que podem não entender que sigla é essa, e eu não falei o que ela era propositadamente, porque eu queria que você explicasse para as pessoas duas coisas. Primeiro, então, a realidade de gatos que vivem em vida livre, sejam gatos ferais ou gatos comunitários, é uma realidade, inclusive, em países de primeiro mundo, como você viu no Canadá. Sim. Então, os gatos ferais, eles são os gatos que eles não passaram por socialização. Um gato feral, ele é composto de várias variáveis, né? É um gato que ele nasceu, pode ter nascido em situação de rua, pode ter nascido dentro de uma área verde, ou até mesmo dentro de uma área urbana, mas sem contato humano na janela de socialização. E esses gatos, eles fazem parte dos gatos de vida livre. Enquanto os gatos comunitários, eles podem ser gatos ferais, ariscos ou dóceis, que são cuidados por alguma pessoa ou diferentes cuidadores dentro de uma região. O CD, ele é a sigla para captura, esterilização e devolução, que vem do Trap, Neuter and Return, que foi inicialmente um movimento que começou em 1950 na Inglaterra, quando eles viram que o tipo de manejo que eles estavam fazendo com aqueles animais, de somente sacrificar, envenenar, retirar os animais dos locais, não estava sendo eficaz. Não somente financeiramente, por cofres públicos, mas também no aspecto do bem-estar animal. E aí começou todo um movimento de incluir os gatos ferais nas pautas de bem-estar animal como seres vivos que eles são, que eles também merecem uma vida Deixa eu falar digna. uma coisa para você, Otávio. É interessante isso que você traz do ponto de vista histórico, porque você citou várias coisas que eu gostaria que a gente comentasse aqui um pouquinho, porque eu acho que é bem importante. Uma coisa que você citou é que eles implantaram um programa em 1950, que era uma alternativa a uma prática que era o controle populacional, inclusive com envenenamento dos animais, não é isso? Isso. Então, eu queria saber, assim, até porque eu acho que é importante a gente saber de onde a gente veio, para onde a gente está e para onde a gente vai com algumas questões. Então, quando você fala isso, você até usou o termo bem-estar animal, mas que não era um termo utilizado naquela época, porque a gente sabe que a Sim. ciência do bem-estar animal começou no finalzinho dos anos 60, né? Começo de 70, na verdade, a década de 70 a gente pode considerar o nascimento da ciência do bem-estar animal, mas que, na verdade, a gente sabe que as pessoas já tinham uma mobilização, entendendo que algumas práticas não eram consideradas éticas e aceitáveis para os animais desde aquela época já, né? Sim. Então, eu queria que você comentasse o que você soube um pouquinho, como é que era nessa época que se fazia o controle populacional e por que as pessoas resolveram mudar. Como é que foi isso? Como é que elas inventaram essa nova proposta, por favor? Se Certo. você Lá souber, na, óbvio, né? sim, lá na Inglaterra, eles têm várias áreas verdes, né? Tem muitos parques, no Reino Unido, de uma forma geral. E uma ativista chamada Ruth Platt, que também era apaixonada por gatos, ela percebeu que somente tirar aqueles animais e confinar ele em abrigos para daqui a pouco sacrificar nos abrigos que o shelter, né, que matam os animais depois de um certo tempo, fazer o controle, entre aspas, desses animais, retirando eles do local ou fazendo o sacrifício deles em massa, não estava resolvendo o problema. A gente tem um fenômeno, né, dentro da biologia, dentro do CD de populações, que chama efeito vácuo. Quando você tem um território que ele tem água, abrigo, alimento, uma população sempre vai se estabelecer ali. A gente não está falando somente de gatos, a gente está falando de vários tipos de outros animais. E você sempre estava fazendo o efeito vácuo quando você utilizava esse tipo de manejo, de somente retirar os animais. Então, ela percebeu que castrando aqueles animais, mantendo eles no local, sendo cuidados, né, o papel importantíssimo do cuidador de uma colônia, fazendo a manutenção, você estabilizava aquela colônia, os animais eles serviam como sentinela para avisar quando outros não castrados estavam entrando e você tinha uma redução gradual de população, sem nenhum tipo de crueldade envolvida.
Então, o movimento do CD ele começou em 1950, a gente teve uma parte muito importante, que foi um seminário em 1970, que reuniu não somente iniciativas da Inglaterra, mas também da Dinamarca, e o grande ponto assim, de boom do CAD no mundo foi a criação do LA Cats lá nos Estados Unidos em 1990. Eles, além de fazerem vários tipos de capacitação, eles fizeram mobilizações com a Academia Americana de Veterinária, eles chamaram os médicos veterinários para a problemática dos animais de vida livre, dos gatos de vida livre. Então, o grande boom mesmo foi o LA Cats nos Estados Unidos, que ele é uma referência mundial até hoje. Pode falar, Otávio. Pode Não, falar. eu queria só que a gente colocasse isso numa linha do tempo, porque eu acho que é super importante. Olha, em 50, a gente teve um início de uma mudança de comportamento. Em 70, a gente teve um outro avanço, como você colocou. Depois, em 90, e para nós isso só acabou chegando aqui em 2011 através da sua iniciativa de trazer. E o que é interessante é que a sua iniciativa ela foi semelhante ao que aconteceu na Inglaterra, né? A você olhar para uma situação que você falava, gente, não é possível que não tenha uma solução melhor do que essa, né? Sim. Então, eu só queria fazer um recorte, porque a primeira vez que a gente também ouviu falar em existir um programa de controle populacional de cães e gatos foi através de uma iniciativa de uma ONG, na época que era a WSPA, trazer para o Brasil um modelo também da Inglaterra, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, mas vocês estão inventando moda. Não, a gente nunca está inventando nada. A gente está vendo coisas que deram certo e traz para cá para a gente fazer o que é melhor, né? Então, eu só quis fazer essa interrupção, essa pausa, para mostrar que no caso dessa questão do manejo dos gatos, isso é super importante, porque hoje a gente vê o crescimento, né, da população de felinos em relação à população de cães, a gente vê a multiplicação dos locais onde nós temos esses gatos, né, independente de são comunitários ou ferais, em várias regiões, em várias cidades no país. E sem essas iniciativas, né, onde na verdade a gente tem uma alternativa para poder minimizar, né, a multiplicação e o sofrimento de tantos animais, porque não é só nascer, é o fato de que depois eles vão enfrentar muitos desafios, ou se eles já eram nascidos, é pior ainda, porque são abandonados, né? Então, a gente vê que a gente tem um universo importante que sem essas ferramentas a gente não conseguiria avançar de fato para ter controle ético dos animais, né, Sim. Otávio? Eu queria que você contasse um pouquinho como é que vocês têm feito a questão dos investimentos em relação a essa questão do SED, porque como você disse, quando você veio para cá, você custeou praticamente um ano do seu bolso essas atividades. Mas depois a gente viu que isso foi sendo multiplicado por outros lugares, você foi apresentando esse trabalho, você inclusive depois eu quero que você conte da experiência que você teve com o pessoal brasileiro que estava no Japão e que pediu sua ajuda. Ou seja, as sementes foram sendo distribuídas, mas para elas irem para frente é necessário recurso. Então, eu queria saber como é que você, do ponto de vista de recurso, tem lidado com esses desafios para que esses programas aconteçam e como você tria as pessoas que ficam com o bastão do SED em diferentes locais do país. Tá. Vânia, só para finalizar a parte histórica, né? A gente agora falando do Sim. Brasil, o Felinos Urbanos ele nasceu em 2011. Então, eu acho que o maior feito que o Felinos Urbanos teve foi disseminar os materiais sobre CD, né? Os cadernos técnicos que a gente tinha, mas a gente já tinha CD sendo feito no Brasil, que é o Bicho no Parque, que ele faz uma atuação gloriosa há pelo menos 10 anos lá em São Paulo, né? Numa área verde. Então, foi muito bom a gente descobrir que, nossa, tem tanta gente já cuidando desses gatos e a gente não se conhecia. E eu acho que o Felinos Urbanos, a gente foi muito feliz quando criou o SED Brasil, que a gente pôde fazer uma linha do tempo no Brasil agora. Então, a gente tem pelo menos 20 projetos espalhados em todo o Brasil de CAD, que surgiram do Felinos Urbanos ou porque viram algum trabalho nosso, alguma palestra nossa. E eu queria até pontuar aqui que o ITEC foi muito valoroso nisso para mim. Porque a primeira vez que eu vi falar de medicina do coletivo e manejo de população foi em 2014, quando eu fui numa conferência internacional em Minas.
2016, eu apresentei o Felinos Urbanos na conferência na Uniriter, e 2019 eu fui apresentar ao SOS Japão, também na conferência internacional. Então, assim, eu queria deixar logo minha gratidão para vocês por terem aberto a possibilidade da gente apresentar o CAD do Brasil, né? Não somente pessoas da veterinária, mas pessoas que fazem alguma coisa pelo bem-estar animal, e eu não teria essa oportunidade se não fosse vocês. Então, eu queria deixar minha gratidão. Imagina, o que eu acho que é muito importante que você acabou de falar, Otávio, eu de vez em quando vou te interromper, só para a gente, na verdade, conseguir costurar algumas coisas aqui, é essa questão de você já ter multiplicado, de você ir vencendo etapas e apresentar esse trabalho que, através disso, criou outras oportunidades. Então, já se sinta convidada, porque a conferência do ano que vem, a gente provavelmente vai fazer uma conferência online, tá? Eu não sei ainda como nós vamos fazer as apresentações dos trabalhos e tudo mais. A gente vai achar uma saída. Mas você já está convidada a apresentar uma nova etapa, que é essa disseminação nos diferentes locais, né? Como é que essas pessoas podem, eu queria que também depois você contasse um pouquinho, como é que as pessoas que estiverem aqui se interessarem, olha, quero entrar em contato porque aqui na minha cidade tem um problema de gatos e eu estou querendo montar um grupo, um coletivo do SED, vamos dizer assim, porque eu não Certo. sei se o SED é uma ONG ou o SED é um coletivo, uma iniciativa, um movimento, como é que é isso do SED no Brasil? O SEG Brasil, ele surgiu porque eu queria fazer um encontro de quem já estava fazendo, né? Então, na época, foi em 2013, o primeiro foi lá em São Paulo, sempre foi em São Paulo, a gente fez em 2013, 2017, ano passado, 2019, na São Judas. E eu falei, gente, a gente tem que se reunir, a gente tem que mostrar nosso trabalho, e a gente tem que conversar. Conversar só pela internet é muito legal, mas a gente tem que sentar e conversar. Então, foi isso, foi o primeiro encontro nacional. A gente trouxe não somente práticas de CD, mas a gente falou sobre a importância de castração precoce, castração minimamente invasiva, os protocolos que a gente usa, a importância do CD também para comunidades carentes. O CD no Brasil, Vânia, eu vejo, e os outros grupos também podem confirmar isso, que a gente tem um tripé. Em outros países, eles trabalham somente com colônias. A gente, pela nossa realidade brasileira, a gente tem um tripé de animais de colônia, animais semidomiciliados de pessoas carentes e os animais abandonados ou em pontos de abandono. Então, a gente fez essa discussão. Então, todo ano eu sento e eu falo com o pessoal dos grupos de CD e a gente vai dizer assim, ó, tem essa história de sucesso em tal cidade, eu quero que você apresente. Então, eu sempre tento abraçar as pessoas. Recentemente, eu consegui falar com o pessoal no Rio, e eu estava há quase 10 anos tentando falar com o pessoal no Rio de Janeiro e eu não conseguia contato com muitas pessoas. Mas tem CD, por exemplo, na Amazônia, no Amazonas, tem um pessoal que está fazendo um manejo populacional muito interessante, que eu quero conversar com eles também, né? Então, tá aí as iniciativas, assim, eu sou super aberta, eu adoro quando as pessoas me chamam para conversar sobre os gatos, eu falo meus gatos ferais, porque eu quero que elas vejam que não é impossível. Antigamente eu pensava que, não, meu bairro foram tipo 80 animais, e eu descobri que foram 126, né? E passou assim que eu nem vi, e durante quase um ano eu fiz isso sozinha. Então não é impossível, né? O lema do Felinos Urbanos é: nossas mãos podem mudar realidades. Então, se eu conseguir, na época eu era professora de inglês, sabe? E eu fazia as capturas 10 horas da noite até 6 da manhã, se necessário. Então, eu fiz um círculo que parece muita coisa. Eu, sinceramente, não acho que eu mereço todos os elogios que as pessoas me dão, porque eu quero que as pessoas vejam uma castração, um animal castrado já tem muito valor. E às vezes as pessoas, poxa, Távia, mas eu não me sinto tão bem porque eu só faço o CAD em comunidade carente. Comunidade carente, animais semidomiciliados são o nosso principal problema dentro do manejo populacional. Eles têm abrigo, sabe? Eles têm comida disponível, eles vão reproduzir mais. Então eu falo, gente, todo animal castrado é um animal valoroso. Não tem isso de eu faço pouco. Oi, Otávio, eu queria te perguntar uma outra coisa. Eu queria que você Sim. contasse como é que é o procedimento do SED. Então, por exemplo, uma pessoa resolve fazer parte desse grupo porque na cidade, no bairro que ela mora,
tem esse problema. Como é que normalmente você percebe que ocorre essa organização e quando o trabalho começa, por exemplo, onde é que essas pessoas levam esses animais para castrar? Você tem acompanhado isso? Como é que são esses Sim. protocolos de recolhimento, de transporte, de procedimento cirúrgico, de devolução dos animais? Eu queria que agora você contasse um pouquinho para a gente como é que funciona isso, para depois a gente voltar a falar na tipologia dos animais. Mas na tipologia, depois eu vou comentar algumas coisas e a gente vai dialogar um pouquinho. Certo. Eu vou pelo meu exemplo, né? Eu percebi que tinham animais vivendo no meu bairro e eu fiquei sabendo que tinha uma alimentadora. Aí eu fui conversar com a pessoa e ela falou: eu alimento eles há muito tempo, mas eu não consigo chegar perto. Tudo bem. Aí a gente começou, a gente fez um mapeamento da colônia e é uma coisa que eu estabeleci no Felinos Urbanos que hoje em dia as pessoas usam também, os focos. A gente tem uma colônia, imagina um território, e a gente tem os focos, que são subgrupos desses gatos dentro dessa colônia. Então a gente fez o mapeamento dessa colônia e a gente começou a atuar nos focos, né? E geralmente os focos, eles são aquelas, entre aspas, famílias. Tem uma matriarca com seus filhotes, pode ter um macho que vive no foco, mas a maioria das vezes os machos também são errantes. Então a gente começou essa atuação. As capturas, o que eu fazia, né? E eu vejo muitas pessoas fazendo igual, fazer as capturas à noite, porque os gatos ferais, eles são animais crepusculares. Você encontra eles à noite ou no começo do dia, nas horas mais frias. E você conversa com o médico veterinário que faça castração de gancho, minimamente invasiva. E você também conversa com o veterinário sobre castração precoce, porque podem haver filhotes dentro dessa colônia, para que eles não fiquem desamparados dentro das intervenções de sede. Então, eu capturava os animais, fazia a transferência deles para as caixas de transporte, fazia todo o manejo para deixar eles menos estressados possíveis, porque só a proximidade com o ser humano já estressa muito o gato feral. E pela manhã eles eram levados para a clínica veterinária parceira. E eu passava assim o dia, geralmente era o dia que eu não tinha aula pela manhã, eu só ia dar aula à noite. Eu passava o dia com eles fazendo acompanhamento, fazendo manejo. E depois que esses animais eles são castrados, a gente faz a marcação da orelha, a orelha esquerda, que é a sinalização internacional para animais submetidos ao CD. E quando eles acordam, a gente alimentava eles também pela caixa de transporte e eles eram soltos no local de origem. Então, assim, os cadernos técnicos de CD e também o pessoal lá da Humane Society, eles me falaram que esse espaço de tempo para o bem-estar do gato feral é até 24 horas. Assim que ele acorda, assim que o veterinário olha esse animal e diz: Otávio, pode soltar, a gente retorna ele para o exato lugar que ele foi pego, preferencialmente no mesmo horário também, porque ele não entende o que aconteceu, né? Ele está muito estressado, ele não entende que ele passou por um procedimento cirúrgico e esse animal ele retorna para o seu local de origem. Muito importante que as pessoas pensam: um dos preconceitos que o CD ainda tem no Brasil, vocês pegam o animal e jogam de volta na rua. Não é assim. Todas as nossas colônias, elas tinham monitoramento. A gente nunca atuou numa colônia que não tinha o cuidador. Por quê? O cuidador pode ser o teu melhor amigo. Ele conhece todos os gatos, ele sabe o hábito de todos os gatos, até o que o gato gosta de comer para você melhorar a tua captura. E ele vai olhar esses animais. Ele vai te dar um retorno desses animais. Então, por exemplo, na minha colônia, em 2013, a gente já tinha feito para... Tem aquele cálculo de que 70% dos animais esterilizados já está bom. Não. Eu fiz uma meta de 90 para cima. Porque um gato não castrado na minha colônia, ele ia desestabilizar toda a minha colônia. Ele ia ser vítima de perseguição dos outros. Os gatos ferais, eles são muito territoriais. E ele é um gato que daqui a pouco, principalmente se fosse uma fêmea, ele ia estar colocando mais animais dentro do meu espaço que já estava com manejo. Então, Otávia, deixa eu te interromper um pouquinho, sim, porque tem várias pessoas fazendo algumas colocações aqui que eu acho que é importante, porque tem até uma pessoa que é do projeto do SED, que é o amigo Três Mosqueteiros, que está até fazendo alguma questão aqui que eu acho super importante a gente esclarecer. O pessoal perguntou do pós-operatório, eu acho que ela está falando bem, mas valeria você explicar o protocolo de vocês? A gente tem aqui, a gente faz, mas você é a estrela hoje do dia, eu quero que você explique para a gente como é que é o protocolo de pós-operatório, e eu queria muito que depois a gente pudesse conversar um pouquinho sobre isso que você falou,
que é muito importante, ou seja, a avaliação do comportamento dos animais, garantindo da melhor forma possível o bem-estar dos animais, inclusive no transporte, no aprisionamento, na manutenção, no transporte e depois na devolução desses animais. Eu queria muito que Certo. você falasse, porque é uma coisa que a gente fala sempre, e nossos colegas veterinários, muitas vezes, acham que a gente está ficando maluco. Aham. Você ainda não é veterinária, se Deus quiser, em breve, né, vai estar aí como profissional com a gente, mas eu acho que isso era super importante, porque as pessoas, elas acham que porque nesses animais se age assim, está se agindo de forma negligente, sem responsabilidade. Então, eu acho que é super importante que a gente esclareça essas questões. O ponto central que eu acho que a gente tem hoje que tratar é sobre essas questões, porque eu estou sentindo, Otávia, muitos profissionais veterinários questionando uma série de coisas, sem ao menos entender que a gente está falando de uma área de trabalho que é muito pesquisada, por isso eu fiz questão do seu histórico, né, do trabalho e tudo mais, que começou lá nos anos 50, de uma situação semelhante à nossa, né, das pessoas entenderem que a área da medicina veterinária do coletivo, ela prima pelos mínimos detalhes, mas o olhar tem que ser de uma outra forma para que, na verdade, a gente tenha o resultado esperado. Então, você já falou de uma coisa super importante, que é reconhecer os cuidadores, fazer um mapeamento, ter um planejamento, ter estratégias, né, para usar. Mas agora eu queria que você falasse muito sobre essa questão do protocolo, da soltura e da identificação que é feita nesses animais e o como essa recomendação que vem, inclusive, de outros países, não é a gente que criou aqui, por exemplo, que é a questão do cortinho da orelha, né? Certo. Vânia, eu não vou te mentir. Quando eu soube que você estava devolvendo um animal recém-operado, né, de volta para o local dele, é chocante. Mas, como eu falei, eu passei um mês conversando com o pessoal da Humane Society em Toronto, porque eu penso o seguinte, gente, eu vou dar o meu coração, meus recursos financeiros e meu tempo para esses animais. Eu não posso errar com eles. E tinha uma piada lá em São Luís, que era os gatos da Otávia são melhor tratados que gato pet. Por quê? Porque foi uma diferenciação de manejo. As nossas gatas tinham fio absorvível que se usa em cirurgia humana, sabe? E tinha um aquecimento, as caixas de transporte eram todas higienizadas com produtos de veterinária. Então, assim, era bastante cuidado que a gente tinha, porque é um trabalho de amor, né? Acima de tudo, acima de protocolo. Então, o que acontece? A gente pega esses animais, eles Deixa eu são só falar uma capturados. coisa, Sim, Otávia. Eu acho que você desculpa eu fazer só um acréscimo na sua fala. Eu sim, não acho que é só um trabalho de amor. É um trabalho de ética, de responsabilidade e um trabalho de compaixão por esses animais, porque você está ali para cuidar, para fazer algo que vai trazer benefício para eles, né? Uma vez sim, que esses animais, especialmente os animais ferais, não são animais que podem viver num ambiente confinado. Eles não sabem o que é isso, eles não têm contato com as pessoas, né? Eu acho que essa questão ela é muito importante, inclusive na abordagem que a gente faz, porque eu vejo muitas pessoas da comunidade, e você tem toda a razão quando você diz que para nós, eu, por exemplo, que sou hiper gateira, eu estou falando com você aqui agora, tem vários aqui em volta de mim prestando atenção, observando, daqui a pouco alguém interage, já passaram por aqui. Então é muito difícil porque a gente tem o nosso modelo de avaliação é o gato que vive dentro de casa, bem cuidado, bem tratado, né? E quando a gente está falando para um animal feral, a gente está falando para um animal onde a gente está tentando dar a chance dele ter uma condição de sobrevivência com menos sofrimento, dele gerar menos indivíduos, seja um macho ou seja uma fêmea, é, para um desafio, pensando nas questões de bem-estar animal. Então, sim. muitas vezes, aquilo que a gente estabelece como um protocolo, ele também cria dilemas éticos na gente, mas a gente não pode deixar de assumir. Então, eu queria que você falasse muito Sim. sobre esse protocolo agora, por favor. Uma das coisas que a gente tem como desafio, Vânia, até hoje, né? E eu tô quase 10 anos nisso, é justamente essa parte do pós-operatório, entre aspas, e a devolução.
Mas como eu estou dentro da medicina veterinária agora, dentro da graduação, eu vejo que o maior problema é que ninguém fala sobre manejo populacional na graduação. E eu tenho contato com pessoas de várias faculdades do Brasil inteiro, né? Tirando quem tem a sorte de ter os grupos de estudo de coletivo, ninguém fala sobre esses animais. A minha professora de bem-estar, minha orientadora, ela me deu muita abertura para eu levar a medicina do coletivo e fazer apresentações em todas as turmas que ela apresentou, e é um choque muito grande. A gente falar de castração minimamente invasiva, a gente falar castração de filhotes, e a gente falar de uma castração que não tem pós-operatório, porque não é a realidade do Brasil. Então, o que acontece? Eu capturei esse animal, eu levo esse animal para a clínica veterinária com o maior cuidado possível. Eu sempre falo, a gente tem um leão dentro de uma caixa de transporte. Então, é muito cuidadoso, é muito silencioso. Preferencialmente, sem cães, você marca com o médico veterinário para ele atender somente os teus animais de colônia, sem cães por perto. E o médico veterinário, esses animais eles são sedados dentro da caixa de contenção, você não põe a mão no gato feral nunca. E assim que eles adormecem, passa por uma avaliação clínica com o médico veterinário, ele diz se o animal está apto para castração ou não. Se o animal estiver apto, ele vai para a cirurgia. Protocolo de CD, basicamente, castração minimamente invasiva. Você não consegue fazer um protocolo de CD se não tiver essa castração minimamente invasiva. A gente tem duas opções, uma por flanco, que a Cris Lima faz muito lá em Portugal, e a gente também tem a tradicional, a técnica tradicional. Os nossos gatos, os nossos veterinários faziam a técnica tradicional. A gente tinha os médicos veterinários cirurgiões, a gente também tinha um anestesista na equipe. E as fêmeas recebiam um ponto absorvível, que não precisa ser retirado, e medicação a longo prazo. As pessoas sempre me perguntam, mas qual o tipo de medicação, Otávia? Eu não tenho como saber, gente. Na época eu nem sonhava em fazer veterinário. Né? Mas tem vários veterinários de felinos, a Kátia Chubassi, a Paula Terra, que elas podem passar os protocolos para os profissionais que têm essa curiosidade. Os animais, eles acordavam na anestesia, a gente alimentava eles para ver se eles estavam bem, né? Um animal que não está bem ou está com dor, ele não se alimenta. E depois que o veterinário dizia, Otávia, pode devolver, os animais eram devolvidos. E a gente fazia um monitoramento em cima dessa primeira semana de devolução, fora o monitoramento que continuava. Por exemplo, até hoje, os meus animais que foram submetidos à intervenção em 2011, a gente tem um monitoramento com a cuidadora. Então, eu queria que as pessoas entendessem que a gente tem muito cuidado com esses animais. O Felinos Urbanos, ele começou, não foi com gatos ferais. Eu precisava fazer um teste para eu ficar seguro e os meus veterinários estarem seguros também. Então, a gente começou com semi-domiciliado. Porque se tivesse algum problema, ou de dor, ou de infecção, ou residência de ponto, mesmo que seja um ponto mínimo, a gente fez 10 animais, se não me engano, semi-domiciliados de pessoas carentes, para a gente ver se o protocolo realmente estava funcionando. Eu nunca ia colocar um animal em risco. Assim, se as pessoas soubessem, se conhecessem as pessoas que fazem CD no Brasil, e não é por mim, eu estou há 9 anos, mas tem o pessoal do Bicho do Parque que faz há mais de 10 anos. Eu entrevistei uma moça em Vinhedo que faz há 20 anos isso. Então, eu não inventei a roda. Deixa eu só sabe? te falar uma coisa. Aqui onde eu moro pertinho de Vinhedo, Otávio, eu moro em Jundiaí. A gente tem trabalho com essas colônias também, com certeza, há mais de 15 anos, tá? Perfeito. Entretanto, o que eu posso te dizer, e que eu queria aqui fazer um recorte, eu queria que você contasse qual é a porcentagem nos seus estudos ou no pessoal que você acompanha de problemas de pós-operatório que esses animais apresentam. Vamos dizer, de 100 animais, qual a porcentagem que você diria que acontece de problemas que você precisa recolher os animais para fazer algum procedimento? Certo. Vânia, eu vou te falar pela minha colônia que eu estou fazendo meu TCC Isso. agora. Tá ótimo. Que foi a primeira, mas eu posso te falar de todas as nossas colônias de felinos urbanos, de 2011 a 2017. Eu nunca tive nenhum problema nos meus animais. E eu tenho as fotos deles depois do monitoramento que foi feito 1 ano depois, 2 anos depois. Eu nunca tive nenhum problema. Mas eu tinha os melhores... essa riqueza de informação, Otávio, eu vou te cortar de novo, porque é tão importante o que você está falando, é tão importante você registrar e publicar isso, tá? Então, se você tiver dificuldade, a gente tem pessoas para te ajudar, mas eu acho que assim, a gente tem uma questão de que é sempre importante olhar o que vem de fora.
mas até pelo fato de que a gente é um país continental, com diferentes realidades climáticas, com diferentes realidades de uso e ocupação do território, com diferentes realidades de acesso aos serviços. Então, seria importante que nisso tudo que vocês façam, vocês marcarem periodicamente, uma vez por ano, fazer um relatório e depois de um período com N bem consistente, você publicar essas coisas. Porque esses dados que você consegue juntar, por essa energia, esse trabalho incrível que você faz, ele é muito importante. Eu sei que no dia a dia, porque já passei por isso, né? Há muitos anos atrás, a gente às vezes não dá conta de fazer tudo. Mas hoje a gente tem uma facilidade que no passado não existia, Otávio, que é ter internet, a gente tem uma série de sistemas para fazer isso, a gente pode colocar. Hoje a população, principalmente quem é mais jovem, pessoal ligado à proteção animal, estudante, o pessoal gosta de ajudar. E às vezes a gente pensa que ajudar é só estar na linha de frente, às vezes não. Às vezes é estar trabalhando essas informações, né? Eu vi que algumas pessoas perguntaram, inclusive, das cirurgias minimamente invasivas. Só queria fazer um recorte aqui, que no passado nós tivemos cursos aqui em São Paulo, no começo dos anos 2000, para ensinar a técnica minimamente invasiva várias vezes, promovidos pela Secretaria do Estado de Saúde de São Paulo, na Unesp de Botucatu, onde a gente levava veterinários que faziam essa técnica, que eram veterinários particulares. Eu levei o veterinário que trabalhava com a gente aqui, eu também fui fazer, mas na verdade fiquei com uma outra função, porque a qualidade do trabalho era que eu tinha para fazer em outra área, não tinha quem fizesse, então, enfim, fizemos juntos protocolos anestésicos. Então, assim, a gente já tem muito conhecimento, mas a gente não tem isso organizado no SED. Eu acho que isso era bem importante, Otávia, porque, assim, a gente conseguiu avançar muito no manejo populacional de cães. Esses dias mesmo tive conversando com a Diana sobre isso, mas a gente, na verdade, não tem uma história com essas questões dos gatos que não é do mesmo jeito que nos cães, né? Existem muitas diferenças e nós estamos precisando de trabalhos como os seus. E para lembrar, a Lauren está lembrando aqui que o Werner, que nos deixou infelizmente há pouco tempo, a questão de um mês e pouquinho, ele foi uma pessoa precursora e um desbravador mesmo dessa prática. Então fica aqui o nosso registro do trabalho incrível que ele teve pessoalmente, de formar outras pessoas. Ele era uma pessoa extraordinária e que infelizmente nos deixou muito cedo, né, mas com muitas sementes e plantinhas e até já quase árvores distribuídas por aí de outros profissionais que aprenderam essas técnicas. Mas sempre é possível. Aqui na nossa ONG, Otávio, só para você saber, a gente recebe veterinários, a gente recebe profissionais que queiram aprender a técnica, tá? Sempre foi assim. Eles precisam vir e passar um período com a gente aqui. Não é tão rápido, porque as pessoas têm que aprender passo a passo, né, para chegar a fazer um bom trabalho. E estamos abertos aqui. Se alguém tiver interesse, é só entrar em contato com a gente no fórum, que a gente pode trazer as pessoas para a nossa ONG aqui em Jundiaí, o Grupo Vida Animal, também para ajudar. E também, Otávio, eu acho que é importante você também fazer uma lista de profissionais que façam isso, que possam receber outros profissionais com calma para aprender a técnica, para a gente cada vez multiplicar mais esse tipo de atividade da cirurgia minimamente invasiva. Sim. Vânia, nisso que você falou, super importante da gente ter dados, né? Isso é uma das propostas dos encontros, que as pessoas mostrem para a gente o resultado das intervenções que elas estão fazendo, independente do tamanho das colônias, mas mostrar que o médico veterinário está sendo parceiro, mostrar quem são esses médicos veterinários. A gente tem uma lista no CD Brasil só de médico veterinário que lida com animal de colônia. E as noites de SED, só para explicar rapidinho, o que elas são? São bate-papos que eu tenho com diversas pessoas em diversos locais do país para mostrar diferentes realidades do CD em diferentes cidades. Então, a gente fez a parte 1 agora, foram 6 palestras, e a gente vai fazer a parte 2 agora em setembro. Né? Então, e como é que as pessoas ficam sabendo disso, Otávia, para participar? Rede social. Rede social. A gente sempre faz o calendário das noites de SED, né? E foi uma invenção que eu tive agora na quarentena, nas férias da faculdade.
E deu super certo. Eu perguntei pro pessoal do SED Ótimo, Brasil, gente, vocês querem participar? Vamos conversar. E todo mundo quis conversar comigo e eu fiquei muito feliz. E ótimo. professora Raide pode te afirmar isso. Eu sou a menina dos registros, sabe? 95% dos nossos gatos felinos urbanos, eles têm foto, eles têm data de quando eles foram submetidos à intervenção de CD. Eu estou fazendo meu TCC inteiro em cima dessa intervenção da minha colônia. Eu acho que vai ser o primeiro do Brasil de uma intervenção de colônia por tanto tempo e com acompanhamento. Uma coisa que eu sempre falo, gente, vocês têm que regularizar os projetos, tem que ter página, tem que ter registro, tem que falar quem é o médico veterinário, quantos animais foram. Eu gosto muito disso. Eu acho que é um embasamento que eu tenho muito grande, porque eu posso provar. Se a pessoa fala, ah, Otávio, mas como é que você sabe que aquele animal foi para a rua e não morreu? Tá aqui a foto dele um ano depois. Otávio, mas a gente acabou andando e acabou perdendo um pouco aqui com relação ao protocolo. Então, o Sim, animal vem, entra para o protocolo cirúrgico, faz o protocolo cirúrgico que vocês usam, que eu digo cirúrgico, eu digo pré, o trans e o pós-operatório, é o mesmo que se usa para um outro animal que sim, venha, com por exemplo, certeza. de uma casa normal. Sim, com certeza. No momento que eles adormecem, eles viram um paciente normal. O problema é o antes e o depois. Mas, por exemplo, esse animal ele acordou e ele acorda numa sala separada, escura, sem barulho. Se eles forem animais de uma mesma colônia, eles estão todos juntinhos dentro das caixas de transporte, um do lado do outro, porque a familiaridade olfativa é muito importante para esses animais. Sempre que possível, e no Felinos Urbanos a gente conseguiu fazer isso, eles são vacinados contra a raiva também. E quando eles acordam, eles são devolvidos ao local de origem e a gente faz uma manutenção daqueles animais naquele local de origem deles, né? Um acompanhamento dessa primeira semana de cirurgia, mas como eu falei, todas as nossas colônias tinham um cuidador. A gente não se envolvia com colônia que o animal não tinha quem cuidasse dele. Então, os cuidadores sempre davam feedback pra gente. Eu, sinceramente, Vânia, o Felinos Urbanos ele funcionou em 2011 e 2017, porque eu tive que mudar de cidade por causa da faculdade. Eu nunca tive nenhum problema com as nossas cirurgias. Tanto animal semidomiciliado quanto os animais de colônia, porque os nossos veterinários, eles foram escolhidos a dedo. Eles eram os melhores da cidade. Assim, eu tenho uma gratidão Deixa eu te imensa. perguntar agora em Sim, relação ao custeio também, Otávia. Faz algum comentário, como é que o pessoal reúne recurso e como é que é o valor disso? Por exemplo, sim, aqui nós temos uma ONG que faz cirurgia a preço reduzido, tá? Mas metade do que a gente faz de preço reduzido é para pagar a outra metade de que as pessoas não pagam. Então, são sim. protetores independentes, pessoas da comunidade, como você está falando, que cuida, e a gente vai recebendo. Então, aqui, por exemplo, uma fonte de custeio importante para o trabalho da ONG é esse ano a gente não pôde fazer, que é fazer pizza. A gente faz a pizza, as pessoas compram previamente. A gente faz pizzas vegetarianas e as pessoas compram e com isso a gente arrecada um dinheiro. Outra Sim, forma é que aqui em São Paulo a gente tem a nota fiscal paulista, que ajuda muito. Tem que ter uma pessoa para cuidar disso, tá? É uma loucura, mas sim. funciona porque tem um rendimento que ajuda bastante, porque a gente faz outras atividades também de atendimento. Mas nesse caso a gente tem uma fonte de custeio, né? De vez em Aham, quando falta dinheiro, mas a maioria do tempo a gente aprendeu a como conseguir equilibrar para atender todo mundo. Como é que as sim. pessoas em geral fazem para essa arrecadação de dinheiro e como é que os veterinários se comportam para atender esses animais que não tem quem se responsabilize por eles? Certo. Nós somos muito criativos no CD Brasil. Né? Por exemplo, no começo eu custeava boa parte, mas a partir do momento que as pessoas viram os registros dos animais sendo castrados, as fotos que eu colocava depois, a gente conseguiu apadrinhamentos fixos. A gente também vendia camiseta, a gente tinha uma lojinha virtual, a gente vendia camiseta, coleira para gato, a própria, né, para gatos. A gente também começou a fazer bake sale, que eram bazares de bolo, de doces. E Hum, e assim, o ponto principal da nossa renda era os nossos calendários. Eu falei, a gente vai fazer calendário dos gatos invisíveis. Então a gente fez um calendário só de gatos de uma colônia minha, que foi o primeiro.
A gente fez um calendário dos nossos gatos doados, né, do Felinos Urbanos, foram poucos, mas deu para fazer um calendário. A gente fez um calendário só de gatos pretos, só de escaminhas e só de gatos preto e branco. Que eu falei, a gente vai exaltar a beleza desses gatos que as pessoas têm preconceito. Então a gente fez e, sim, rendeu muito. Nos últimos calendários a gente teve outros projetos parceiros, que a renda foi dividida. Mas eu conheço projetos que fazem noite de pizza, que fazem artesanato. Então é muito diversificado, né, a renda. Os médicos veterinários, Vânia, como eu te falei, e é uma coisa que a gente vê de muito tempo atrás, não se fala sobre esses animais na graduação da veterinária. As pessoas estão acostumadas ao animal com tutor, mas a gente tem que botar na cabeça deles, né, com conversa, com muito diálogo, que nós somos os tutores. A gente está cuidando daqueles animais, não é somente no momento da cirurgia. Então, eles são tratados como qualquer outro animal, porque eles são de animais com tutores, no caso, nós somos nós. E quando você tem um diálogo bom, eles são muito receptivos. Eu tive agora um caso de uma moça que veio falar comigo, que ela levou os gatos de uma colônia, ela capturou, levou para castrar e a veterinária se negou a fazer a marcação de orelha. E isso é um problema que a gente tem. Está menos frequente, mas a gente ainda tem esse problema no Brasil. E em 2018, isso é muito importante, o Conselho Federal ele lançou uma nota no site oficial deles falando da marcação de orelha, que era um procedimento técnico viável, válido, que não configurava maus tratos dos animais e que era para ser utilizado. Porque o animal marcado, ele foi submetido à castração e é um animal que você não vai mais submeter a estresse de captura e a risco cirúrgico à toa. E pensando sempre, você está levando um animal que já foi castrado e tirou a vaga de outro que precisava de castração. A gente tem o mesmo... Oi, desculpa. Otávia, comenta como é que é isso também em outros países, por favor, porque a gente tem problemas para todo lugar com isso que você acabou de comentar, de que alguns profissionais têm receio, não querem marcar, se sentem constrangidos, incomodados com essa marcação. Queria que você frisasse bem esse ponto, por favor. Vânia, eu tenho contato com o pessoal dos Estados Unidos, não tenho mais tanto com o pessoal de Toronto, mas eu acompanho, e com o pessoal do Japão. A marcação de orelha não é um problema lá, pelo menos para as pessoas que eu conversei, porque já está muito estabelecido. Tanto que no Japão eles são os diferentões, eles têm uma marcação única do país, que é a marcação da aba interna. E os gatos de lá eles têm uma denominação nacional chamada Sakura Neko, porque a orelhinha deles fica parecendo a pétala da sakura, né, da cerejeira, que é a árvore nacional do país. E toda vez que eu falo com alguém de outro país, por exemplo, eu falei com o pessoal do Japão, vocês tiveram problema com marcação de orelha? Não. E eles acham muito engraçado a gente ter esse problema, mas é porque a gente veio de uma cultura que o corte de orelha, o corte da cauda também eles foram banidos, né? E as pessoas, como elas não têm conhecimento do CD... Mais ou menos, Otávia, mais ou menos. Teoricamente, né? No mundo ideal, eles são banidos, mas eles não têm conhecimento. E eu acho que é muito importante, eu sou muito grata para todo mundo de universidade que me deu espaço. E sempre tinha aquela piada, gente, eu não sou da veterinária, mas vamos ter uma conversa, porque também teve muito preconceito quando eu comecei a palestrar. E é diálogo, mas sabe? Isso fez você pensar em fazer veterinária ou você fez veterinária por outro motivo? O que te levou à veterinária? Eu sempre quis fazer veterinária, sempre, 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 sempre. Só que, enfim, a vida não deixou, né? Eu fiz outras 2 graduações e quando eu estava dentro do CD, eu percebi que, eu precisava ter mais espaço para dar voz para os meus gatos. E o meu caminho para fazer isso ia ser medicina veterinária. E é engraçado porque, assim, as pessoas hoje falam comigo, ela é graduanda de medicina veterinária, mas eu tenho todo um histórico de CD, né, de gatos ferais, de amor a esses animais, a esse trabalho, e a medicina veterinária ela vem para me abrir mais portas, porque eu acho que os gatos ferais eles precisam desse reconhecimento e eu me botei para fazer um curso de 5 anos que foi extremamente emocionalmente exaustivo por causa deles. E você achou que valeu a pena? Vânia, você sabe, né? A medicina veterinária ela é um curso bem puxado que pode te massacrar emocionalmente algumas vezes, mas por eles vale a pena.
Vale muito a pena. Olha, Otávia, eu vou ter que fazer uma confissão aqui. Sim. No final do ano vai fazer 37 anos que eu acabei a faculdade. Quantos anos você tem? 37. Quando você nasceu, eu saí da faculdade. Então, assim, o universo de formação que nós tivemos, ele foi muito diferente. Para mim, eu tinha um curso de, no mínimo, 8 horas de aula na faculdade, 5 dias por semana, durante 4 anos, e um ano inteiro de estágio que foi de matar tudo que a gente tinha que fazer. E eu posso te dizer que valeu muito a pena, porque naquela época ensinar medicina veterinária era ensinar medicina veterinária. É lógico que tem muitos conteúdos que vieram depois, mas que na verdade a gente não teve, mas a gente teve a oportunidade de aprender. Mas eu acho que o principal foi que a base que a gente teve foi muito boa. Eu me formei na Unesp de Botucatu e eu acho que a base que nós tivemos eram turmas pequenas, era um compromisso de ensinar você a ser um bom profissional, que eu acho que em algum momento a gente foi perdendo. Então a gente tem profissionais maravilhosos jovens hoje em dia, mas eu vejo que tem uma diferença muito grande na formação, porque formar um profissional para a área médica, não importa se é para a área humana ou para a área animal, exige que você tenha uma formação ética muito forte, né? E Sim. eu não sei se hoje em dia a formação ética ou a comercial é que está predominando em alguns lugares, sabe? Então eu vejo que tem pessoas assim como você, pessoas mais jovens que você, porque você demorou para estudar, porque estudou outras coisas antes. Mas eu vejo que tem pessoas jovens hoje em dia que são pessoas maravilhosas, são pessoas incríveis, mas tem uma dificuldade para isso que você falou, não tem conhecimento porque o mundo mudou, né? A gente tem muito mais animais, a gente tem muito mais pessoas que têm animais por impulso, que abandonam seus animais, a gente não tem investimento nem na educação da sociedade, nem numa educação que inclua esses temas para os profissionais veterinários, né? Sim. Então, eu acho que é um desafio. Talvez para você, com seu amadurecimento, tenha sido muito importante, você talvez vai se dar conta disso mais a hora que de fato você for para a prática, que eu não sei sua área de escolha, espero que seja medicina veterinária do coletivo, Com certeza. mas que na verdade é o que a gente precisa, né? Porque a gente vê que a nossa profissão ela é uma profissão que tem primado para formar especialistas. E a gente precisa, a grande maioria da nossa população precisa de profissionais generalistas e que atendam essas demandas que estão ligadas a uma medicina veterinária social, né? E que a gente tem poucos profissionais pelo tamanho do país, com a quantidade de cidades que a gente tem, né? Desculpa de Vânia, te cortar, mas eu não, achei que era importante fazer esse sim. comentário. Daqui a pouco o nosso tempo acaba e a gente Uhum. acaba não conseguindo falar coisas que eu acho que são importantes, porque sempre tem alunos, novos profissionais que precisam conhecer essas novas áreas de trabalho e lutar para que elas sejam uma realidade, não uma exceção, né? Vânia, eu sempre falo que apesar de tudo, né, eu sou muito feliz em ter entrado na veterinária quando eu entrei. Eu sou a diferentona na faculdade. Eu levei discussões sobre cassação precoce, guarda responsável, que eu até apresentei no ITEC, que você veio e elogiou meu trabalho. E eu fiquei super feliz, né, de perguntar para alunos de veterinária como eles cuidam dos seus animais. Falei sobre gato feral. A gente fez, eu sou a pessoa que fez a primeira pesquisa de FIV e FeLV no estado de Sergipe. Então, eu levantei muitas questões durante o meu tempo da veterinária graças à medicina do coletivo. Então, eu sempre falo, eu sou uma cria do ITEC, eu sou uma cria da medicina veterinária do coletivo e eu quero honrar isso, porque o ser dele está dentro da medicina veterinária do coletivo. E eu sempre falo isso nas minhas palestras. A gente trabalha com muita coisa que vai impactar a saúde única, não somente... as pessoas sempre pensam, o veterinário só cuida do animal. Não, gente, o CD, ele impacta a saúde única como um todo. E é uma grande honra que eu tenho, sabe? Daqui a pouco, eu espero que ano que vem, por causa da pandemia, atrasou minha formação, mas quando eu graduar, Não, eu ela quero... não atrasou sua formação. Olha que incrível que você fez. Você criou um outro espaço para discutir o SED num momento onde as pessoas estavam talvez um pouco perdidas com um trabalho imprescindível. Todos nós sabemos, Otávio, e com vocês não deve ter sido diferente, que por bom tempo, e ainda devem existir situações assim, as pessoas deixaram de fazer essas ações na comunidade, e isso vai gerar um impacto, né?
de diferente amplitude, depende do lugar onde as pessoas estão. E eu acho, Otávia, que é assim, olha, a gente sempre tem que ter uma noção que a gente não vai conseguir consertar o mundo inteiro, a gente vai conseguir fazer algumas coisas desde que a gente queira, que a gente aprenda, que o nosso coração nos move e que a gente põe a mão na massa, né? Então, o que eu acho é que nós precisamos de milhares de pessoas como você, como seus pares, como outras pessoas incríveis, né? E que levem essa área da medicina veterinária do coletivo para frente. Tanto que eu queria te contar uma coisa. O ITEC está mudando de nome, né? Agora a gente chama ele de IMVC. E o que é importante? Que todas as escolas que tenham interesse em levar como palestras, uma semana acadêmica, um tema dessa área, ele realmente nos procure no IMVC para que nós possamos dar as diretrizes, a normativa. Por quê? Você melhor do que eu sabe como, se nós não alinharmos, né, o que é esse conteúdo tão amplo da medicina veterinária do coletivo, ele pode se perder. E, por outro lado, Otávio, eu vou aproveitar uma outra coisa que você falou que é super importante, que é a gente pensar nas questões da saúde única. Mas eu tenho tido um cuidado, porque eu participo de vários lugares de discussão desses assuntos coletivos. E um problema que eu tenho notado é que as pessoas meio que mudam a roda do jogo, porque se não for para estar com as pessoas, então nós também não vamos fazer nada pelos animais nem pelo ambiente. Então, a gente que sabe da relevância da saúde única, a gente tem que saber olhar isso de uma forma muito sólida, muito forte, muito estruturada. Porque trabalhar a saúde única é justamente fazer o tripé da saúde única, né? É fazer a saúde animal, humana e ambiental ser tratada da mesma forma. E no caso do SED, isso entra perfeitamente como um exemplo de primeira linha do que é saúde única. Então, eu gostei muito quando você falou, mas te peço sempre para essa atenção e esse cuidado, porque quando você vê, o animal é o problema. A vantagem é o ser humano, que é a vítima, sempre o ambiente é o outro problema, entendeu? Então, sempre tomar esse cuidado. Certo. Otávia? Oi, tá me Oi, escutando? Ah, estou voltou. ouvindo. Eu queria pedir que você fizesse as suas últimas considerações, porque daqui a pouquinho o nosso tempo vai encerrar. Certo. Nós poderemos fazer uma outra discussão a qualquer momento que você queira. Eu acho que tem muito assunto para falar, mas a minha ideia era trazer realmente para as pessoas entenderem não só o que era o SED, mas como é que você construiu o SED aqui no Brasil, né? Eu acho que é importante a gente reconhecer a importância das iniciativas das pessoas, que foi o que você fez. Então, eu queria que você fizesse as considerações todas nos próximos 2 minutos de tudo aquilo que você acha que é relevante falar ainda sobre esse tema. Certo. Gente, o UCD, ele não é a galinha dos ovos de ouro. Ele não é a resolução mágica do problema das populações de felinos, né? Mas ele é uma opção. Eu acho que ele é melhor do que não fazer nada. Então, ele é uma opção ética, humana. A própria SPCA americana fala que ele é a melhor opção humanitária, economicamente viável e ética para tratar desses animais, que são os gatos invisíveis. Né? As pessoas elas lembram dos gatos abandonados, dóceis, mas quase ninguém se lembra dos gatos ferais. E o CD ele é uma importante ferramenta para a gente ajudar esses animais. Eles podem ter uma vida muito difícil nas ruas. Eles não pediram para estar lá, os gatos não são como flores, eles vieram de algum lugar. E geralmente, a maior parte do tempo, a culpa é nossa. Então, eu acho que a gente tem uma responsabilidade social de ajudar esses animais. Eu sempre falo que o CD, sempre falo isso, é um trabalho de amor. Além dos protocolos que a gente estabelece, eu tenho um cuidado muito grande de sempre traduzir o que há de melhor, porque eu acho que o meu conhecimento, para mim, não vale nada. Oi, Vânia. Vai acabar o nosso tempo. Tá. Otávia, eu vou Sim. combinar com você uma outra live. Nós vamos conversar detalhadamente esse assunto e quem sabe a gente pensa em fazer até uma discussão, um mini seminário sobre CED
e todos aqui estão convidados. Otávio, um beijo, Certo. felicidades. Muito obrigada, Vânia. Muito obrigada mesmo.